torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações sobre reforços. Ontem o Vasco da Gama anunciou o zagueiro Robert Renan, anunciou de forma oficial. E hoje, logo pela manhã, tem a chegada prevista do Matheus França. Nesse exato momento ele deve estar chegando no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, para assinar com o Vasco, O jogador Matheus França, que é cria do Flamengo, assinou com o Vasco por empréstimo, sem opção de compra, empréstimo aí até o ano que vem, no meio do ano. Então, Matheus França é mais um reforço do Vasco da Gama para essa janela, que é uma janela meio para corrigir rota, O Vasco já tinha anunciado o reforço Thiago Mendes e também o Barros, que veio do América Mineiro, e até reestreou com a camisa do Vasco, e também já fechou com Carlos Andrés Gomes, que também já estreou, e também tem agora a contratação do Robert Renan e aí também do Matheus França. E tem mais jogadores vindo por aí, A gente tem informação, segundo o jornalista Vene Casagrande, Vasco da Gama está a detalhes aí de contratar Nathan Silva, que aqui no Brasil jogou muito com a camisa do Atlético Mineiro. Nathan Silva teve uma passagem no Galo, em 2017, só que por ele ser um jogador com pouca experiência, o Galo emprestou ele para diversos clubes, Ele chegou a jogar no Atlético Goianiense, depois teve uma passagem também no Curitiba. O jogador conseguiu aí ter uma boa rodagem, e depois o Atlético Mineiro utilizou ele, novamente. E em 2021 ele participou, daquele time que foi campeão da Copa do Brasil e também foi campeão brasileiro, E o Nathan Silva jogou praticamente aí os dois campeonatos aí, pelo Atlético Mineiro, tanto a Copa do Brasil e também o Brasileirão, Jogou muito do lado, se eu não me engano, do Júnior Alonso, que foi aí o principal zagueiro, E o Nathan Silva também conseguiu aí jogar muito, ao lado do Júnior Alonso. E foi aí um dos pilares, desse time do Atlético Mineiro, os dois, Nathan Silva e Júnior Alonso. E nisso aí ele despertou interesse do clube mexicano Pumas, que investiu aí cerca de 4 milhões de euros aí, de dólares no caso, Os times mexicanos usam o dólar, assim como os times americanos também. E agora, atualmente, no Pumas aí desde 2022, após ser campeão brasileiro pelo Galo, chegou em 2022 no Pumas e tem aí 87 jogos, 5 gols e 1 assistência. Um zagueiro aí que joga pelo lado direito, que é uma das metas do Vasco, já que contratou aí o Robert Renan, que atua aí jogando no lado esquerdo, junto também com o Lucas Freitas, que também atua no lado esquerdo. Os dois aí são canhotos, então esse lado aí já está fechado, Acredito que não venha mais reforços para esse lado esquerdo aí da zaga do Vasco. E agora a diretoria aí corre atrás de reforçar o lado direito, Então tem a possibilidade aí do Nathan Silva, do Pumas, ser contratado aí pelo Vasco, segundo o jornalista Vene Casagrande, que é o dono dessa informação aí, O Vasco da Gama ofereceu 5 milhões de dólares de forma parcelada, aí, 3 parcelas. E no momento,
O Pumas ainda não respondeu essa proposta do Vasco, mas já tem outras informações aí, segundo o Na Torcida Vascaínos aí, né? Que é outro jornalista aí que apurou, né, sobre essa informação. O Pumas aí quer cerca de 6 milhões, já que pagou 4 milhões, né, pelo Nathan Silva junto ao Atlético Mineiro. E no caso, o Atlético Mineiro ainda tem 20% do passe do jogador, né, 10% é do jogador. E no caso aí, 70% seria do Pumas, do México. O Pumas quer cerca de 6 milhões para tentar lucrar aí, né, um pouco mais nessa negociação e o menor número de parcelas possíveis aí para liberar o jogador, né, quer dizer. Então, essas informações aí do Vene Casagrande, né, sobre a proposta do Vasco, 5 milhões de forma parcelada, né, 3 vezes aí. E no caso, o Pumas tem 70%, né, do jogador, 20% é do Atlético Mineiro. Essas informações aí é do jornalista Vene Casagrande. Já a informação do Na Torcida Vascaínos aí que o Pumas quer algo em torno aí de 6 milhões de dólares. Dólares e euro ali é quase a mesma coisa, né? Para não confundir aqui a cabeça de vocês, a diferença aí não é muito grande, né? 5 milhões aí de dólares é cerca de 27 milhões de reais. E no caso, essa é a proposta aí que o Vasco fez, né? Parcelada aí de 3 vezes aí. Vai dar em torno aí de 1 milhão e alguma coisa, né? 1 milhão e 600 aí. 1 milhão e meio, 1 milhão e 700. Nessa faixa aí, 3 parcelas. No caso de dólares aí que o Vasco botou na mesa aí, né, pro clube mexicano. E agora vamos aguardar, né, o Pumas, segundo Na Torcida Vascaínos, que é algo em torno de 6 milhões aí de dólares, né, pelo jogador. Até porque tem que passar aí uma parte pro Atlético Mineiro, né, e 20% aí, no caso de 5 milhões aí vai dar mais ou menos aí 1 milhão de dólares, né. Então o Galo aí vai ganhar aí em torno de 5 milhões de dólares nessa negociação aí, caso o Nathan Silva fechar com o Vasco da Gama para ser aí o nosso zagueiro pelo lado direito. Essa informação aí do Vene Casagrande, né? E outros jornalistas aí apurou também, né, Na Torcida Vascaínos. E é um zagueirão, cara, um zagueirão. O Atlético Mineiro deu bastante rodagem, né, pro jogador aqui no Brasil, né? Atuou aí no Curitiba, no Atlético Goianiense, rodou bastante e depois aí voltou para o Atlético Mineiro, né? Mais ou menos aí em 2021 ficou no Galo, né? Em 2021 foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Um ótimo defensor, né? 1,83 m. Tem 28 anos, né? Um cara ainda jovem, que no caso aí também já tem experiência, né? É titular absoluto do Pumas. O último jogo dele, ele atuou contra o Santos de Laguna, né, do México. O Pumas acabou perdendo, mas ele foi titular nessa partida. Então é um cara que não vem de bobeira, né? Um cara que vem preparado, né? Na minha opinião, não seria aí um zagueiro aposta. E é isso. E tem outras informações também, né? Segundo o Atenção Vascaínos, o zagueiro Alexis Duarte, jogador do Spartak Moscou, foi oferecido para o Vasco, né? Alexis Duarte é um jogador paraguaio, que no caso começou no Cerro Porteño e depois foi jogar no Spartak da Rússia. E é um zagueiro aí que tem 25 anos, né? Um pouco mais jovem. Na minha opinião, esse sim viria aí com status de aposta, né, para jogar no Vasco. E Alexis Duarte tem 66 jogos com a camisa do Spartak.
e apenas uma assistência. Eu cheguei até a ver os lances desse jogador, né? Os melhores momentos dele, né? E no caso aí é um jogador que tem uma boa saída, né? Tem um bom lançamento, tem um desarme preciso. Eu acho aí que também, no caso aí, se vai fechar com o Nathan Silva, seria interessante trazer mais um jogador aí que joga pelo lado direito, né? E no caso esse Alexis Duarte seria aí uma boa opção, né? Um cara de 25 anos que o Spartak Moscou pagou 4 milhões de euros, né? Tem aí uma possibilidade de uma futura revenda, né? Caso não der muito certo aqui, né? Ou não der certo, né? Para ser sincero, esperamos que dê certo, né? Porque esse lado direito do Vasco aí tá pavoroso. E é mais um jogador aí que foi oferecido, né? Veremos aí se a diretoria do Vasco vai se interessar pelo jogador Alexis Duarte. Outro jogador também que foi oferecido, né? Essa informação também é do Atenção Vascaínos. Além de Alexis Duarte, Jean Carlos Pestana também é outro jogador que foi oferecido. Jean Carlos Pestana é do América de Cali, né? Inclusive jogou contra o Fluminense, né? Pela Sul-Americana. O Fluminense encarou a América de Cali nas oitavas, né? Da Sul-Americana, conseguiu aí se classificar em cima da América de Cali. E Jean Carlos Pestana foi titular nos 2 jogos aí, né? O América de Cali perdeu pro Fluminense, mas é um zagueiro aí, né, também que foi oferecido. De repente seria uma boa aí para compor elenco. O Jean Carlos Pestana já é um zagueiro que é um pouco mais velho, né? Tem aí cerca de 29 anos. E também aí a altura dele acho que é 1,86 m, né? No caso do Pestana é um pouco mais alto aí que o Nathan Silva e também do Alexis Duarte aí, né? O Nathan Silva, por sinal, é um zagueiro aí que não é muito alto, mas enfim, né? É um cara que tem futebol, né? Que na minha opinião não viria aí com status de aposta para o Vasco. Já no caso o Jean Carlos Pestana e também o Alexis Duarte, ambos aí viria com status de aposta, na minha opinião. Jean Carlos Pestana, apesar da idade aí, 29 anos, né? É um jogador do América de Cali, tem um valor de mercado até baixo, né? Na minha opinião, poderia ser uma boa para compor elenco. Está avaliado em 900 mil euros, né, no Transfer Market. E é um jogador também que é titular no América de Cali. É um jogador que vem jogando aí, né? Esses 3 jogadores aí que eu falei, que eu citei, tanto Nathan Silva como Jean Carlos aí Pestana e também o Alexis Duarte, ambos aí são titulares aí em seus respectivos clubes, né? E viriam para jogar, né? Não seria aí nenhum jogador que teria que adquirir uma boa forma física. São jogadores aí que só chegaria aqui no Vasco, né? Botaria a camisa aí e iria para campo, né? Porque a gente precisa de um zagueiro jogando pelo lado direito urgente. Já não aguento mais aí o Hugo Moura, né, improvisado. O Hugo Moura tem que voltar para a posição dele de volante. Essa é a minha opinião. E nesse exato momento aí o Matheus França, que fechou aí com o Vasco da Gama, né? Jogador que cria lá do Flamengo, né? Foi campeão aí da Copa do Brasil, Libertadores, e fechou com o Vasco aí por 1 ano de empréstimo com opção de compra. Nesse exato momento ele deve estar chegando aqui no Rio de Janeiro, né? Já tem aí jornalistas que cobrem o Vasco, né? Aguardando ele no aeroporto para receber Matheus França aí, que é o novo reforço do Vasco da Gama, né? E muita boa sorte aí pro Matheus França,
que vem jogar muito aqui no Vasco, né? Ele que, por sinal, é um vascaíno, né? Ele já tinha curtido aí postagem do Marlon Gomes naquele campeonato que o Vasco foi campeão, né? Acho que foi do Carioca, né, em 2015, ou se eu não me engano aí da Série B, não, da Série B não, acho que foi do Carioca mesmo. O acesso do Vasco em 2022 foi lá, né, na Batalha de Itu. Então, o Matheus França já tinha curtido aquela postagem do Nenê junto com o Marlon Gomes, né? Então, na minha opinião, aí, eu acho que ele é vascaíno, né? Jogou muito no Flamengo, né? Um moleque que é profissional. Um moleque que é cria do Flamengo, começou lá, né? O Flamengo vendeu ele por 20 milhões de euros pro clube aí do Textor, né? O Crystal Palace. E ele chega aqui no Vasco, aqui, né? Para ser aí uma sombra, né, pro Felipe Coutinho. E muitos torcedores aí, né, que é hater do Felipe Coutinho, fala que o moleque tem até futebol aí para disputar titularidade ou até mesmo botar o Coutinho no banco, né? Veremos aí como é que vai ser o desempenho do Matheus França, novo reforço do Vasco da Gama. E vamos aguardar, né, a situação aí, dois zagueiros aí, né? Espero que o Nathan Silva já feche hoje mesmo, porque já tô ficando agoniado, né? A janela vai fechar dia 2 de setembro, né? Então o Vasco aí tem poucos dias para contratar aí zagueiros pelo lado direito. Acredito que não só o Nathan Silva, tem a tendência aí também do Vasco contratar mais um, né? Espero que seja pelo menos esse Alex Duarte, paraguaio, né? Que é um jogador que é avaliado em 4 milhões de dólares, né? De euros no Transfermarkt. Um cara de 25 anos. Se eu não me engano, aí tem 1,86 m. Quase do mesmo tamanho aí do Jean Carlos Pestana, né? Acho que o Jean Carlos Pestana aí é o mais alto dessa turma. E o Nathan Silva é o mais baixo. Mas sendo que tamanho não é documento, né? Às vezes o zagueiro é um pouco menor, mas tem uma impulsão maior, né? Tem um salto com mais precisão, né? Consegue ter aí mudar aí, né? No caso, não é porque é pequeno, né, que vai ter aí uma impulsão menor, né? Às vezes o zagueiro é grande, mas tem uma impulsão menor do que zagueiros que é um pouco menor, né? No caso aí, o zagueiro que é menor tem que utilizar aí um pouco mais da sua força, né? Para ter aí um bom salto, né? Uma boa impulsão. E isso não é problema nenhum, né? O importante é o cara ter aí qualidade, ter aí um bom desarme, né? Uma boa velocidade. E pro Diniz, né? Tem que ter um bom passe. E é isso, vamos aguardar aí, né? Matheus França chegando aqui no Rio de Janeiro. Nathan Silva aí, a detalhes de fechar com o Vasco, né? Veremos aí qual vai ser aí, no caso, a resposta do Pumas do México, né? E é isso, torcedor. Os outros jogadores aí foram oferecidos, o Jean Carlos Pestana e também o Alex Duarte. Veremos aí se o Vasco vai querer esses jogadores que foram oferecidos, né? A priori do Vasco é o Nathan. E é isso. Muito obrigado aí por terem assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito. E tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.